Olá, boa tarde. Veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Polícia Militar inicia mais uma fase da Operação Bairro Seguro. Filho é o principal suspeito de matar os pais e enterrar os corpos no quintal de casa. Decreto determina fechamento de lojas e serviços não essenciais durante a pandemia. Inicia a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A rotina na casa de um idoso durante a quarentena na pandemia do coronavírus. E veja ainda como cuidar da saúde mental em meio ao isolamento social. Caxias, 24 de março. Está no ar o Jornal da Guanaré. O novo comando da Polícia Militar em Caxias iniciou esta semana a Operação Bairro Seguro. As abordagens tiveram início em comunidades com maior índice de ações criminosas, mas o trabalho vai contemplar toda a zona urbana do município. O residencial Vila Paraíso foi a primeira comunidade a receber a Operação Bairro Seguro, deflagrada pela Polícia Militar. Veículos e pessoas foram revistados, mesmo com as restrições impostas pelo Ministério da Saúde quanto à proximidade que se deve manter entre as pessoas. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Jurandir, falou sobre a operação. Essa operação começa nesse extremo da cidade de Caxias, que é a Vila Paraíso, e nós vamos fazer esses bairros da periferia, fazendo esse anel periférico aqui, começando pela Vila Paraíso até o residencial Eugênio Coutinho. Será uma operação onde vai ter revista, busca pessoal em pessoas, revista em veículos. A nossa intenção é reduzir esses delitos mais agudos que têm sido registrados aqui em Caxias ultimamente. Mesmo com todas as precauções, os moradores do residencial Vila Paraíso aprovaram a intensificação da fiscalização e a presença policial. A operação é uma resposta aos assaltos e homicídios praticados em Caxias por assaltantes, tanto da cidade quanto do município de Timon. Tá muito perigoso andar aqui na Vila Paraíso. Tem que se intensificar, cara. Não sou contra não. Alguns policiais fazem uso de EPIs para se protegerem durante as abordagens, com luvas e máscaras, pois é necessária a aproximação das pessoas que serão fiscalizadas. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Jurandir, disse que até agora não há qualquer decisão que impeça a polícia de atuar no combate ao crime por conta do novo coronavírus. Mantendo a distância, fazendo a revista onde houver somente a fundada suspeita, para que a gente não seja vítima também dessa pandemia. Nós estamos realizando o nosso trabalho, sabendo que é um trabalho de risco, tal como dos profissionais da saúde. Ladrão não vai ter sossego aqui em Caxias. A nossa intenção é fazer cumprir a legislação e não dar sossego a ladrão aqui em Caxias. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária suspendeu as visitas no sistema prisional do Maranhão por 15 dias. A medida foi determinada para evitar novas transmissões causadas pelo novo coronavírus e o vírus H1N1 em presos das unidades do Estado. De acordo com a SEAP, o prazo pode ser prorrogado e vai depender da situação epidemiológica no Estado. As visitas realizadas por advogados serão feitas por videoconferência. A Secretaria também suspendeu a entrada de alimentos nas unidades prisionais. Crime bárbaro na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Filho é o principal suspeito de matar os próprios pais e enterrar os corpos no quintal de casa. O duplo homicídio ocorreu na zona rural do município de Vitorino Freire por volta do meio-dia desta última sexta-feira. Evaldo de Araújo Costa, de 46 anos, matou os próprios pais, Valdemar da Silva, de 70 anos, e Terezinha Oliveira da Silva, de 68 anos. O crime ocorreu no povoado Centro do Zé Rodrigues. As vítimas foram executadas a golpes de facão e enterradas em uma cova rasa no quintal da casa onde moravam. Aí quebrou o braço dela. Edivaldo foi preso momentos depois pela Polícia Militar e tentou reagir à prisão. Fomos informados por volta de 11h30 do dia 20
que teria acontecido um duplo homicídio no povoado Centro de José Rodrigues. De maneira rápida, fomos até o local e lá constatamos a veracidade dos fatos, onde um indivíduo chamado Evaldo, que segundo populares tem algum tipo de perturbação mental, assassinou de maneira covarde e brutal um casal de idosos, o senhor Valdemar Silva e a Terezinha Silva. Além disso, populares nos relataram que o Evaldo estaria pelas proximidades, possivelmente em sua residência. Deslocamos até a residência do senhor Evaldo, do acusado. Tentamos verbalizar para que ele se entregasse. No entanto, ele, de posse de uma arma branca, um facão, e muito alterado, tentou agredir a guarnição. Tivemos que efetuar alguns disparos de advertência, onde ele foi alvejado na perna. Logo em seguida foi preso e colocado na viatura. Tivemos que chamar populares para ajudar a desenterrar os corpos, para que em seguida fossem levados para o hospital de Vitorino Freire. Assim como também tivemos que levar o acusado. Foi levado para o hospital, foi medicado e em seguida foi apresentado à Polícia Civil. O comércio de Caxias é alvo de fiscalização por causa do coronavírus. A ação da Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura, teve início na segunda-feira, como explica o comandante do 2º Batalhão, Jurandir Braga. Senhoras e senhores cidadãos caxienses, em cumprimento aos decretos estadual e municipal que determinam o fechamento por 15 dias de estabelecimentos comerciais de produtos não essenciais, informamos que a partir de hoje, segunda-feira, equipes da Polícia Militar, em conjunto com a equipe de fiscalização da Prefeitura de Caxias, estarão nas ruas fiscalizando o cumprimento desse decreto. Sua colaboração é fundamental. Se todos permanecerem em casa, isolados por 15 dias em quarentena sanitária, o número de infectados pelo novo coronavírus será menor e a vida de todos voltará ao normal bem mais cedo. Contamos com a sua colaboração. Vamos ver agora como foi a movimentação nesta manhã no Centro Comercial de Caxias, no segundo dia de decreto que determina o fechamento de lojas e serviços não essenciais. Calçadão Afonso Cunha, local pulsante do comércio de Caxias. A imagem é essa que você vê aí agora nas imagens, praticamente deserto. As lojas, seguindo aí a recomendação do decreto municipal, fecharam as portas. Lá no fim do calçadão, próximo ali à Praça da Matriz, a gente observa que tem alguns ainda vendedores ambulantes vendendo frutas, verduras. Essa é a parte mais movimentada, porque tem funcionamento ali de algumas farmácias abertas aqui na região central de Caxias. Mas é importante que as pessoas, mesmo assim, fiquem em casa, não venham ao centro e evite ao máximo esses pontos de aglomeração. Também a gente observa que os bancos permanecem com o funcionamento aberto e as pessoas ainda desrespeitando as normas da vigilância sanitária e também aí dos órgãos de saúde. Permanecem ali de forma aglomerada em frente à agência bancária. O permitido é que as pessoas fiquem em distância uma das outras, pelo menos 2 metros. Mas pelas imagens a gente observa que não estão aí atendendo essa recomendação. Algumas pessoas andando pelo centro de máscaras, são imagens até um pouco assustadoras, mas essenciais, né? A gente nunca imaginou que aqui no Brasil essa pandemia ia causar essa mudança na rotina aqui do caxiense. Então a gente torna a repetir que as pessoas permanecem em casa, se for sair é para ir na farmácia, utilizar também alguns pontos que estejam funcionando em relação a mercados, também agências bancárias, mas que respeitem a recomendação. Chegando em casa, lave as mãos, faça toda a higiene aí para que esse vírus não se propague. Caxias não há casos confirmados, mas é importante a gente utilizar esses meios de segurança, porque a gente não sabe, né, quem é portador do vírus ou não. Com a imagem de Júnior Viana, com essas imagens aqui do centro praticamente desertas, voltamos ao estúdio da TV Guanaré.
Vale lembrar que essas medidas são para a segurança de cada um de nós. Você vai ver daqui a pouco. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E veja ainda, coronavírus causa impacto no setor hoteleiro. Daqui a pouco a gente volta. Teve início segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O público-alvo nesta primeira etapa é idosos e profissionais de saúde. Começou nesta segunda-feira, dia 23 de março, a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Ao todo, cerca de 67 milhões de brasileiros devem ser vacinados. Em Caxias, são 44.804 pessoas nas 3 etapas da campanha. Nesta primeira fase, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e idosos acima dos 60 anos, além de trabalhadores da saúde, são os alvos preferenciais da campanha. A campanha foi antecipada visando proteger, não que essa vacina vá proteger contra o coronavírus, gente. A vacina é contra a influenza, contra a gripe e influenza. Mas assim, a ideia do Ministério da Saúde foi antecipar para que as pessoas se protegessem de outras gripes, né? E ficassem então mais fortalecidas. Muitos idosos compareceram às unidades básicas de saúde. Muitos pais também levaram seus filhos. A vacina, composta por um vírus inativado, é trivalente e protege contra 3 vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019: influenza A, H1N1, influenza B e influenza A, H3N2. Estou me prevenindo, porque a idade que eu já estou... A vacina veio um bom momento para as crianças, os idosos. Caxias está atendendo a expectativa da gente, está agindo prontamente. E nós estamos ficando em casa, tanto eu, minhas 2 filhas e minha esposa, estamos na quarentena, porque nós somos professores também. Está todo mundo em quarentena em casa, evitando sair. E nesse momento, realmente cuidando das filhas, que é menor de idade, para poder se prevenir contra a gripe H1N1 e também contra o coronavírus, né? São 3 etapas e para públicos diferentes. A segunda etapa terá início no dia 16 de abril, com o objetivo de vacinar doentes crônicos, professores da rede pública e privada e profissionais das forças de segurança e salvamento. Já a terceira etapa, que começa no dia 9 de maio, vai abranger pessoas de 55 a 59 anos, gestantes, puérperas, até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. O dia D da mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 9 de maio, um sábado. Nesta data, os 41 mil postos de saúde ficarão abertos para atender a todos os grupos prioritários. Em Caxias, são 36 unidades básicas de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural. O grande desafio até lá é fazer com que as pessoas se distanciem umas das outras, para não serem contaminadas pela Covid-19. Inclusive, a gente está até montando estratégias que vão ser divulgadas na mídia. Eu gostaria até de pedir que as pessoas fiquem atentas aos cronogramas que a gente vai divulgar. Por exemplo, estamos pensando em vacinar idosos pela manhã, crianças à tarde, para ver se a gente consegue, diminuir esse fluxo, porque do jeito que está acontecendo, né, todo mundo querendo ir para a unidade no mesmo dia, e no lugar de vocês estarem se protegendo, vocês vão estar se pondo em risco, e pondo em risco os outros também. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem à noite mais 6 casos do novo coronavírus no Maranhão. Com isso, subiu para 8 o número de casos confirmados da Covid-19 em todo o estado. De acordo com a Secretaria, os casos são todos registrados em São Luís. Até o momento, o Maranhão possui 308 casos suspeitos do novo coronavírus em 46 municípios. A crise causada pela pandemia do coronavírus já começa a afetar pequenos negócios. São mais de 12 milhões de empresas no Brasil inteiro que podem fechar as portas de forma definitiva.
A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus tem causado enormes prejuízos, principalmente em pequenos negócios, que veem uma queda no volume das vendas. À medida em que a população se vê forçada a circular menos e evitar sair de casa, o consumo de produtos e serviços tendem a ter uma queda significativa. Esta empresária já vem adotando medidas para que o seu comércio não sofra tanto com os impactos do Covid-19. O uso do álcool gel e a higienização de todo o ambiente é a primeira regra que está sendo repassada aos funcionários para não afastar mais clientes. Nosso movimento caiu 2 dias para cá, caiu 50%. Como alternativa, ela incrementou os serviços de delivery. Tudo isso para não sentir os impactos que o corona vem causando no comércio. Caso isso venha a acontecer e nossas portas tenham que ser fechadas por conta disso, nós vamos fornecer delivery, sempre pensando na melhoria dos nossos clientes. Mas essa crise pode ser uma oportunidade para o empreendedor criar soluções. A primeira dica de gestão para quem está aí com seu pequeno negócio, que não está podendo atender os seus clientes, é o fortalecer o uso de mídias sociais. Você precisa entrar na transformação digital, aquelas empresas que eram mais resistentes, agora é o momento dessas empresas investirem. Você precisa fazer uso de Facebook, uso de Instagram, YouTube, você precisa também utilizar ferramentas como o WhatsApp Business, que acaba ajudando você a alavancar as vendas. Outra forma também que você pode fazer é plataforma de vendas online. Mesmo que você não possa entregar presencialmente o seu produto, você pode abusar dessas plataformas para poder conseguir chegar o seu produto até o seu cliente. Você também pode fortalecer os aplicativos de delivery, principalmente para os setores que são de alimentação fora do lar. Você pode fazer uso desses aplicativos. Muita gente não quer pagar essas taxas, mas é melhor vender do que perder vendas. Enquanto isso, no comércio, a alternativa é seguir as normas, afastando as mesas para que os clientes se sintam mais seguros. Outro setor que também sofre com a pandemia é o de hotelaria. Com menos turistas viajando, as reservas também diminuíram. Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, alguns setores, como comércios, bares, restaurantes e hotéis de todo o mundo já adotaram algumas medidas de precaução para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. O setor hoteleiro aqui em Caxias, que recebe turistas diariamente, por enquanto não sentiu o impacto do surto da doença. O fluxo, na realidade, diminuiu um pouco, mas não parou ainda. Deve ter caído uns 30%, mas ainda está um bom fluxo ainda. E nossos funcionários sempre orientam e a gente deu suporte de... O álcool gel a gente começou, mas já acabou, enquanto o sabão, é papel toalha, é máscara, tanto para os funcionários como nos banheiros tem para quando o pessoal chega, recomendar lavar as mãos, tudo. Isso a gente vem fazendo, tanto no hotel como no restaurante. Os passageiros de ônibus aqui também, todos os banheiros nós temos papel, toalha, temos sabão, temos seca-mão. O máximo que a gente puder fazer, nem fazendo, para ajudar a combater. Essa outra dona de hotel disse que toma todos os cuidados necessários e as orientações de funcionários e clientes já começa pelo hall de entrada. Os funcionários também já estão orientados, preparados para receber a demanda? Todo mundo está orientado, está precavido. É toda hora conversando com o pessoal, orientando, lavar as mãos, enfim, os cuidados, como eu estou falando. A própria mídia ela está ensinando como é que faz, as redes sociais também, então a gente está tomando as medidas possíveis para prevenir. Esse empresário de João Pessoa trabalha viajando e sempre tem contato com diversas pessoas em locais que sempre se hospeda. Ele afirma que a preocupação existe, por isso que ele redobrou os cuidados com a asepsia e a higiene pessoal. O que a gente está vendo é que a gente precisa realmente fazer um isolamento, né? Isolamento por um período, né? Pelo menos uns 30 dias aí, até realmente se estudar melhor o vírus, né? Mundialmente, né? E assim, a gente tem visto muitas notícias ruins, né? A Itália mesmo, morreram quase 500 pessoas em um dia, né? E as pessoas têm que se conscientizar, né? Principalmente as pessoas mais idosas, né? A gente tem que ajudar, né? A população tem que ajudar. Eu acho que as medidas do governo estão sendo tomadas, estão sendo muito duras, mas eu acho que necessárias nesse momento.
Acho que o povo tem que entender, né? A gente fica triste com toda essa situação, mas acho que a gente vai passar por isso, né? E você sabe quais cuidados as gestantes devem ter contra o coronavírus? Segundo especialistas, para elas não terem o risco de contaminação com a doença, é preciso, principalmente elas, redobrarem os cuidados básicos de higiene. De acordo com esta enfermeira, especialista em obstetrícia e neonatologia, as recomendações para conter o contágio das viroses comuns são as mesmas relacionadas à Covid-19 e orientadas pelos órgãos de saúde à população em geral. A gestante tem que ter o cuidado, evitar sair, se expor em locais aglomerados, manter sempre seus filhos também em casa, beber muito líquido, ter uma boa alimentação, descansar bem, né? Usar sempre equipamentos de uso individual, não compartilhar batom, cinto de batom, evitar compartilhar materiais, né? E também a prioridade é higienizar as mãos. A enfermeira também explicou que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o leite materno não transmite doença da mãe para o filho, mas lembrou que é importante manter a higiene para proteger a criança. Pode sim amamentar, mas porém deve-se usar as medidas preventivas, sempre usar máscara, a higienização das mãos. Se for guardar o leite, pode guardar, mas de forma adequada. Como tirar, deve tirar o leite, mas e com todos os EPIs, né, a máscara e todo aquele cuidado adequado. Você vai ver após o intervalo. Lar da Divina Providência em Caxias também adota medidas para evitar o coronavírus. Voltamos em instantes. O Brasil vive uma situação atípica após o avanço do coronavírus. Escolas foram fechadas, atividades suspensas e muitos funcionários orientados a trabalharem de casa em regime de home office. Parecia até feriado. Em plena segunda-feira, só a Luísa esteve no escritório. É diferente, né? Porque a galera aqui é muito animada, super divertida. A gente conversa bastante, se diverte bastante aqui também. Agora o escritório tá vazio. Escritório vazio, computadores desligados, silêncio total. Esse é o esforço desta empresa para evitar que os seus funcionários corram o risco de contrair o novo coronavírus. Agora, quem não está aqui não vai ter moleza, não. Juliana que o diga. De casa, ela conversa com a Luísa no escritório para sintonizar as atividades de trabalho. Assim, o home office diminui as chances de contágio e não compromete a produtividade na empresa. Vou ter que administrar as coisas aqui dentro. Vamos ver como é que vai ser. Este especialista apoia a ideia de manter os trabalhadores em casa como forma de conter a propagação do coronavírus. Qualquer medida que vise a contenção de pessoas, o aglomerado, como o trabalho em casa, o home office, isso é útil, porque vai diminuir a exposição de indivíduos no seu ambiente de trabalho, no transporte público, em reuniões, em momentos onde esse trabalho possa ser, essa atividade possa ser fonte de transmissão do vírus. A vacina para cães não previne a Covid-19 e não deve ser usada em humanos. O alerta é de especialistas que desfaz o mito sobre esse tipo de medicação para animais, que supostamente poderia ser usada em humanos. O coronavírus pertence a uma família de vírus conhecida desde a década de 1960. Eles são responsáveis por desencadear desde resfriados comuns a síndromes respiratórias graves, como é o caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS. Além disso, existem tipos de coronas que infectam animais. Como o contágio de animais é antigo, já existem vacinas para eles.
Mas estas vacinas só servem para os animais, como cachorros e gatos, e não para humanos infectados com a Covid-19, como recentemente foi vinculado em um vídeo. Este veterinário explica a situação. O coronavírus que afeta cães e gatos é um coronavírus completamente diferente do coronavírus que afeta humanos. O coronavírus que afeta cães e gatos é um alfa-coronavírus e o coronavírus humano é um beta-coronavírus. Esse vírus do Covid-19, inclusive, é um vírus totalmente novo, que ainda está sendo estudado, mapeado, para se desenvolver uma possibilidade de cura, um tratamento, uma vacina, e assim resolver o problema atual que a gente está vivendo. Isso ainda vai levar algum tempo, mas a busca está sendo incessante. O veterinário lembra ainda que os efeitos causados pelo coronavírus em cães e gatos são completamente diferentes dos apresentados em humanos. Por isso, a vacina não fará nenhum efeito. Agora, o veterinário lembra que as pessoas não podem usar a vacina própria para os animais. Não se injetem nenhum medicamento que vocês desconhecem a ação, apesar de que, na verdade, toda a medicação tem que ser indicada por um médico. Mas um medicamento, um produto que foi desenvolvido para cães e gatos não deve ser usado por humanos. Essa vacina, não se sabe os efeitos dela sobre humanos. Ela é feita exclusivamente para cão. Então, não tentem fazer o que aquele vídeo indica. Agora, nestes tempos tão preocupantes que vivemos diante do novo coronavírus, é natural que as pessoas queiram uma resposta imediata e surgem muitas receitas milagrosas. Mas fique atento e consulte um especialista. O Lar da Divina Providência, em Caxias, que acolhe idosos, teve de se adaptar aos tempos de pandemia da Covid-19. Atualmente, 21 pessoas são atendidas pela instituição. Os idosos e as crianças são os mais vulneráveis ao novo coronavírus. Com base em informações e protocolos de saúde, o Lar da Divina Providência vem tomando todas as medidas para que os idosos não sejam acometidos pela Covid-19. Uma das medidas foi a suspensão das visitas. Mais de 20 idosos aqui na instituição e são um grupo de risco, né? O grupo que é prioritário em relação aos cuidados das orientações. A gente vem seguindo todas as orientações. A gente suspendeu as ações aqui na casa, suspendemos visitas, inclusive de familiares, né? A gente deixou disponível o telefone fixo para as ligações. A higienização também é outro hábito importante, tanto dos idosos quanto das pessoas que adentram ao lar. Nesta segunda-feira, todos foram vacinados contra a influenza. A gente também vai estar recebendo a equipe do postinho para vaciná-los contra a gripe. E estamos fazendo todas as precauções, higienizando as mãos dos idosos, né, de hora em hora. Atualmente, o Lar da Divina Providência conta com 21 idosos, que recebem os cuidados diariamente. Até o momento, nenhum deles apresenta alteração nas condições de saúde. Graças a Deus, nenhum apresenta sintomas, nem gripe. Tá todo mundo, graças a Deus, estabilizados. Em meio a tantas notícias alarmantes sobre a pandemia do novo coronavírus, é preciso cuidar da saúde mental. Mas como fazer isso em quarentena? Psicólogos dão dicas de como manter a saúde mental saudável. Entenda na reportagem. A entrevista com a psicóloga Luana Menezes foi assim, mantendo a distância. Adaptar os novos hábitos para conter o avanço do novo coronavírus nem sempre é fácil, mas é necessário. Ela conta que tem atendido os pacientes de forma online para conseguir cumprir as ordens do governo de isolamento e quarentena. A psicóloga destaca que, mesmo diante de tantas notícias alarmantes, é preciso manter a saúde mental. O que a gente pode fazer nesse momento é cuidar da saúde física, da saúde mental e no momento em casa. Então, o primeiro passo que a gente tem para lidar com isso é aceitar esse momento.
Porque enquanto a gente não aceita, a gente está acumulando raiva, irritação, a gente acaba saindo da nossa rotina. E o que acontece? Esse pico de estresse e de ansiedade acaba fazendo com que a gente queira comer mais, como se fosse um final de semana, né? A gente acaba compensando nesse estresse a falta de cuidado conosco. A psicóloga explica ainda que o pensamento do ser humano influencia diretamente a saúde. Por isso é importante manter a positividade. O nosso pensamento, ele é vibração. E as nossas células, elas reagem a essa vibração. Então, se a nossa energia está negativa por conta dos nossos pensamentos negativos, acaba que a gente atrai coisas negativas pra gente, porque a gente fica estressado. Da mesma forma, quando a gente pensa positivo, as nossas células vibram com isso também. A gente fortalece a nossa imunidade. A gente consegue produzir mais. Então, isso é muito importante. Nesse momento, compartilhe coisas boas. Ela dá dicas de como aproveitar o tempo em casa. Busque esse tempo para você refletir sobre as suas atitudes diárias. Faça meditação. Busque, nesse momento, rearrumar as suas coisas antigas, focar naquilo que você consegue fazer, adotar uma rotina equilibrada de atividade física em casa mesmo. Veja vídeos, tem muitas coisas gratuitas na internet que você pode acessar. Você pode ler livros com histórias alegres, histórias de superação, você pode ver filmes de comédia, filmes alegres, isso ajuda também. E brincar com os filhos em casa, reunir a família, isso é interessante. O Jornal da Guanaré termina aqui. Amanhã a gente volta com outras informações de Caxias e da região. Essas e outras notícias você confere no portal guanaré.com.br, que está também publicando notícias e informações sobre o estado e a região. Você fica agora com o programa A Hora do Povo. Uma excelente tarde para você. A gente volta amanhã. Até lá.